sou Juliana Vergutz, eu sou pedagoga, mãe, fundadora desse curso maravilhoso que é o Regressão em Criança. Trabalhei muitos anos, mas muitos anos mesmo, como psicoterapeuta reencarnacionista, mas como professora, dando aula em todo o Brasil. Então, eu viajei mais ou menos uns 5 anos por todo o Brasil, dando aula da psicoterapia reencarnacionista, da regressão terapêutica. E hoje eu atendo em consultório tanto as crianças quanto os adultos, quanto os adolescentes, né? E dou cursos também online, presenciais, do Regressão em Criança. Me formei como pedagoga porque eu queria entender as crianças. E a melhor forma que eu achei de entender as crianças não foi pela psicologia, e sim pela pedagogia, o que é ensinado para elas, né? E ali eu pude entender muito do mundo delas, do mundo das crianças, para poder me especializar nisso e poder ajudar, então, dentro de consultório, essas crianças, né? Então, é um trabalho que eu amo muito. Há pouco tempo agora eu lancei um livro que se chama As Vidas Passadas dos Nossos Filhos, que fala sobre todo o trabalho do consultório, e essa sou eu, alguém que trabalha com uma missão de levar o trabalho da regressão em criança, do trabalho da psicoterapia, para ajudar principalmente as famílias, né, nessa evolução, no entendimento de quem elas são, para que elas estão aqui, o que elas estão fazendo, por que as coisas se repetem, e quando é com as crianças para ajudar elas na evolução e educação delas, né? Na educação moral, que é muito mais importante. Essa abordagem com crianças, ela é original, né, Juliana? Isso não é alguma coisa que tu começou, né? Na verdade, foi numa meditação durante um curso de psicoterapia. Na época, eu não era ministrante, eu era monitora do curso. Monitores dos cursos são pessoas que ajudam, né, depois de formados, o professor. E eu estava numa dessas monitorias, e no final da noite, no final da tarde do curso, um dia inteiro de curso, né, no final sempre havia uma meditação. E numa dessas meditações, eu tive uma visualização de um local, de uma sala de atendimento com cadeirinha, mesinha colorida, lápis de cor, folhas com desenhos na parede. Eu digo, meu Deus, que é isso? E eu estava montando uma sala naquele momento, porque eu sempre atendia com meu ex-marido, só que naquele momento vagou uma sala e ele falou, tá na hora de tu ter a tua sala e trabalhar todos os dias. E eu concordei. E aí na meditação veio aquilo, e aí eu contando para ele, ele disse, eu acho que tu vai trabalhar com as crianças. E ali se começou todo o trabalho. Na verdade, foi uma mensagem vinda dos mentores, não foi uma coisa, eu vou criar um método, né? Não, as coisas simplesmente foram acontecendo. E quando eu vi, eu já estava atendendo as crianças e estudando sobre isso. A tua bagagem de psicoterapeuta reencarnacionista, então, tu aplica nesse trabalho com crianças, é isso? De certa forma, sim. A minha semente, a minha base, né, da onde eu surgi da psicoterapia reencarnacionista. Eu já era uma terapeuta antes de ser psicoterapeuta reencarnacionista, mas não tão aprofundada. Eu já trabalhava com florais, com a massoterapia, né, com algumas terapias assim. Aí, quando eu entrei dentro da psicoterapia, com o tempo, foi se formatando isso. Só que no começo era regressão, era rádio regressão com desenho. E de repente a coisa foi crescendo de uma tal forma que hoje a gente usa até bonecos para trabalhar a abordagem com as crianças, né? Então virou um trabalho para as crianças, mas também virou algo mais profundo para trabalhar a família, né? A união da família, o trabalho para o entendimento da família também. Não virou mais um trabalho só focado nas crianças, né? E sim um trabalho focado na família. Então, as crianças passam a ser, na verdade, o foco de atenção onde toda a família passa a ser analisada em função da criança, é isso? Porque às vezes o problema não é a criança. Às vezes, quando tu vai trabalhar e tu vai fazendo as regressões, tu vai descobrindo que tem obsessão em cima da criança e aparece durante as regressões. Às vezes tu entende que o pai e a mãe estão doentes e que não estão se comunicando, não estão tendo uma amorosidade um com o outro, não estão tendo uma união familiar. E daí precisa um equilíbrio ali na família para parar de respingar na criança. Essas crianças da nova era que estão aí reencarnadas, elas são muito sensíveis. Então, essa sensibilidade que elas têm faz com que elas puxem tudo para elas sintam tudo a desarmonização familiar.
Então, se você não trabalha a criança e também não entende, os pais não entendem o que está acontecendo, assim, no núcleo familiar, às vezes respinga tanto na criança que a criança adoece, a criança tem alergia, a criança. Acontece um monte de coisa na criança, e na verdade é só respingo do que está acontecendo no núcleo familiar. Que a gente sabe que o núcleo familiar é uma união de espíritos que reencarnaram juntos por laços de amor ou laços kármicos e tem algo para se resolver ali. Então, se tem algum problema, pode ser que não seja a criança o problema. Talvez seja o pai e a mãe que não buscam a espiritualidade, talvez seja o pai e a mãe que não se harmonizem entre si. Eu lembro muito bem de uma situação em que foi trabalhado a criança com uma coisa bem focal, era uma doença, e quando chegou lá no fim, o pai e a mãe quase se pegaram na minha frente dentro do consultório. Por quê? Porque o problema não era a criança, só estava respingando na criança, o problema era familiar. A criança apresentava somente um sintoma da família, né? E isso com muita frequência acontece. Agora, há pouco tempo, num curso que a gente fez, tinha um menino com muita alergia, mas muita alergia mesmo. E quando se foi fazer todas as regressões, se descobriu que a alergia, na verdade, era uma obsessão. Então, ali também não era um problema na família atual, mas era um problema das pessoas que tinham desencarnado e que faziam parte da família, queriam cuidar dele, ajudar ele, e estavam ali obsediando o menino e ele cheio de alergia. Na medida em que foi se fazendo as regressões, e se começou no curso isso, e depois a terapeuta continuou fazendo o trabalho junto com o reiki também junto, e a terapia de regressão, que hoje tem essa característica. Dentro da psicoterapia, a gente usa só psicoterapia. Dentro da regressão em criança, a gente usa outras ferramentas, como reiki, como florais, como pedras, né, cristais, várias outras terapias junto. E esse menino foi trabalhado e ele agora não tem mais alergia. Ele era uma criança que baixava muito a cabeça, tipo, estava sempre triste, ele está alegre agora, ele está se desenvolvendo e se curando da alergia. Então, olha a importância disso, olha a importância de você olhar para uma situação que acontece, né, da criança e entender que talvez aquilo ali seja só um respingo, a doença, a situação que está passando. Por isso que eu sou apaixonada por esse trabalho. Como não ser apaixonada por um trabalho que pode ajudar as crianças, né? Não tem como não ser apaixonada por isso. E a família, né? E ajudar todo o entorno, né? A gente ajuda muito a questão familiar e tudo que está acontecendo, né? E às vezes vai respingando mais longe, tu entende? Não é só essa questão. Questão que quando uma criança passa por uma regressão terapêutica, ela tem a tendência a ser um adulto que não vai ter tanto problema, não vai ter separação, não vai ter tantos problemas. Não é que dizer não vai ter problemas. Todos nós temos e passamos por esses desafios. Mas talvez ela não tenha que passar por tanta tristeza na vida, porque ela já vai resolver ali no início, tu entende? Já vai desligar no início. E aí, então, aí é só coisas boas que vai acontecer para essa criança. Juliana, só voltando um pouquinho atrás, então assim, eu posso também considerar que uma família, a composição de uma família já tem um sentido de ser nessa evolução espiritual nossa, não é? Uhum. Ninguém cai de paraquedas numa família, eu sempre falo, né? A gente escolhe uma determinada família para uma evolução. Então, nós somos espíritos, nós estamos juntos, a gente tem que aprender alguma coisa, tem que evoluir em algum aspecto, e daí a família, na verdade, são espíritos que estão ali para um mostrar para o outro que precisa ser melhorado. Porque um aflora no outro, um é gatilho no outro, para a gente poder enxergar essas coisas que nós precisamos nos trabalhar. Ninguém vai se trabalhar as coisas se não enxergar o que é. E a gente só consegue enxergar quando o outro vem e mostra para a gente: olha, tu sente raiva, olha, tu sente medo, olha, tu não sabe lidar com as coisas, tu não é amoroso. Porque a família é para isso, para a gente enxergar as coisas que a gente sente e para que a gente possa se trabalhar para evoluir. Ninguém evolui no amor, não, ainda não. Então a gente evolui pela dor, a gente evolui pelas coisas que nos machucam, que nos incomodam. Aqui em casa nós somos em 3, né? Eu e as meninas. E uma delas é muito mãe. E ela me aflora uma coisa tipo assim, meu Deus, eu sei que ela foi minha mãe na vida passada, mas ela continua querendo ser mãe, né? E ela veio num signo ainda
que tem tudo a ver com essa coisa de mandão, né? De querer comandar as coisas. Então, tu vê como tá tudo certo, né? Ela veio no signo certo, do jeito certo, para me aflorar as coisas e para mim me impor com ela e dizer, ó, a mãe aqui sou eu agora. Mas também levar uma amorosidade para ela que talvez ela não soube me dar num passado e que hoje ela está aprendendo a receber amor, né? Então, sempre tá tudo certo na família, sempre tá tudo certo. É gente que não entende que tá tudo certo. Vamos falar sobre o teu livro, então? Vamos falar Me fala do livro, então. Me conta como é que ele nasceu, por que que ele nasceu e me fala dele. Ó, esse é o livro, tá? As Vidas Passadas dos Nossos Filhos. É um livro que ele começou há muito tempo, que ele ia, parava, até que eu comecei a ter algumas visões e eu disse, não, vou fazer acontecer. Como é que ele terminou esse livro? Eu comecei a fazer orações diárias, fazer muito salmo e escutar músicas de frequência alta, músicas clássicas. E foi assim que eu terminei esse livro. Esse livro que não terminava há anos, que estava ali parado, de repente eu resolvi que eu ia terminar ele e em questão de 3 meses ele estava pronto. Mas eu sentava todos os dias, né, para escrever. E são histórias, são relatos reais, né, do trabalho que eu faço. Também tem trabalhos que a gente pode usar para a gente mesmo, que são os trabalhos da criança interior ali. E tem a minha história do por que se faz uma regressão em criança, o que são as crianças da nova era, por que elas estão aí reencarnadas, né? Quem que são as crianças da nova era e como é que a gente pode ajudar elas. Então, não é um livro só que conta histórias de regressão feito em consultório. É um livro para ajudar os pais, para ajudar os educadores. É um manual de instrução para como ajudar as crianças da nova era. E quem são as crianças da nova era? É mais ou menos. E essa era a pergunta que eu ia te fazer, porque tu já tinha falado anteriormente de que hoje a regressão em crianças era muito importante, exatamente porque essas crianças estavam vindo com uma demanda, uma necessidade grande de atenção. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos vivendo um novo momento na Terra, né? A pandemia e tudo que está acontecendo e ainda está acontecendo, as pessoas às vezes não se dão conta que está acontecendo, porque tem toda a questão da natureza, a fúria da natureza, né? Nós estamos preparando para viver um novo momento na Terra, né? Nós estamos nos preparando para viver um momento de amor, um momento diferente na Terra. E essas crianças, elas vêm para trazer as novas tecnologias, para trazer os novos pensamentos, a nova maneira de viver aqui. Só que são as crianças que têm muita agitação. E os pais estão dando muita ritalina para essas crianças. Então, o que é importante? Olhar essas crianças com amorosidade, entender que elas são inteligentes de uma outra forma, que elas vieram para trazer os novos pensamentos, ouvir elas, direcionar elas, entender quem elas realmente são, porque elas estão aqui para nos mostrar que dá para viver diferente aqui, sem preconceitos, com muita amorosidade, respeitando o outro, respeitando os animais, a natureza. Tanto que tem muitos jovens e muitas crianças hoje se tornando vegetarianos, e isso não é por um acaso. Não é por um acaso. Então, é uma nova consciência, né, do mundo, das coisas, das pessoas, da natureza, e então é muito importante para que a gente esteja aberto e preparados. Não quer dizer que eles não precisem de educação. Eles precisam de educação, eles precisam de direcionamento, eles precisam de muito amor, mas eles precisam ser escutados também, porque eles têm muita coisa para falar. Porém a vida é mais além, a vida é entre o mal e o bem. Respira fundo, pois o dia só vai começar. Nos olhos buscam a luz da rua, a simplicidade. Desconstruir ideias é se libertar. Ser a semente que vinga. A vida é uma boa briga. Respira fundo, pois o dia só vai